te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, porque Jesus disse que onde estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, que ali Ele estaria no meio deles. Não depende de crermos ou de sentirmos, sabemos que o Senhor está aqui. Por isso nós te damos honra, te damos o louvor, te damos o reconhecimento. E nós pedimos nessa manhã, se mova no meio de nós. Toca quem precisa ser tocado. Se o Senhor tiver que tocar, se o Senhor puder tocar uma pessoa só, que seja eu. Só eu. Se puder ser só um, Senhor, que seja eu nessa manhã. Se o Senhor não puder tocar mais ninguém, toca só em mim. Estou doido para ouvir falar, não, Senhor, toca em mim. Mas não, se alguém estiver falando isso, Senhor, toca em mim. Não, em mim. Se tiver, não, senhora. Se tiver que ser em um só, que seja em mim, Senhor. O Senhor está me vendo aqui, eu preciso do seu toque. Eu preciso do Senhor. Que bom que tem toque do Senhor para todo mundo. Que bom que a presença do Senhor pode se derramar sobre todo mundo. Nós pedimos, toca quem o Senhor quiser, transforma as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós te bendizemos. Nós queremos estar aqui nessa manhã conscientes da presença do Senhor em todo o tempo sobre nós, para a glória do teu nome. Amém, amém. Amém, queridos. Que ambiente gostoso, que presença de Deus gostosa, que lugar bonito, que vontade de congregar aqui. Estou falando sério. Que vontade de vir congregar aqui. Que ambiente gostoso, que irmãos agradáveis e cheios de Jesus. Que lugar bonito, organizado. Eu quero congregar aqui. Eu acho que eu vou falar com o pastor Eibe. Pastor Eibe, eu vou mudar para Santana de Parnaíba. Eu vou congregar lá. Que lugar gostoso, queridos. Irmãos, eu estava conversando com o pastor. Eu cheguei aqui mais cedo, umas 8h25, 8h30, eu acho, mais ou menos. E estava conversando com o pastor aqui em cima. E a respeito do que pregar. E eu vou pregar essa mensagem. Eu tenho repetido essa mensagem muitas vezes nesses últimos meses. E eu realmente estava assim, não vou pregar essa mensagem não, que eu já preguei demais essa mensagem. Aí eu fui conversar com o pastor ali, ele falou algumas coisas comigo. Eu sinto o Espírito Santo me empurrando de novo para pregar essa mensagem. Mas que bom que para vocês, com exceção do pastor Cleiton e pastora Lu ali, eles já ouviram essa mensagem. Mas todos os outros eu acho que não. Mas eu sei que essa mensagem, realmente eu sinto o Espírito Santo me impulsionando para ela. Tá, quem aqui gostaria de ser um marido melhor se você é um homem, né? Ou uma esposa melhor se você for uma mulher, ou um filho melhor, ou um pai melhor, ou um cristão melhor, mais parecido com Jesus? Quem gostaria? Então, eu vou pregar essa mensagem que eu vou pregar aqui hoje, domingo que vem, lá na Pasteur de São Paulo. E lá o título dessa mensagem é O Segredo. Qual é o segredo para eu ser uma pessoa melhor? Qual é o segredo para eu ser um marido melhor? Qual é o segredo para eu ser um filho melhor para os meus pais? Quem gostaria de ser mais amoroso? Quem gostaria de ser mais alegre? Uau! Então, eu acho que você já está pegando aí, né? Para onde essa mensagem vai. Qual é o segredo? O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Porque como é que você se torna mais amoroso? Ora, amor é parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, o fruto do Espírito vai se manifestar na nossa vida. Você está entendendo? Talvez você fale, pastor, eu não sou amoroso. Fica cheio do Espírito Santo que você vai ver o próprio amor habitando em você. Às vezes a gente fica lutando com certas doenças, certas enfermidades, com pessoas da nossa família, ou até conosco, com a gente mesmo. Mas você sabia que cura é um dom do Espírito? Lembra dos 9 dons citados pelo apóstolo Paulo?
Então lá está o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia, o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, do discernimento de espírito, o dom de curar, o dom de milagres e o dom da fé. Então, ser cheio do Espírito Santo é o segredo para sermos do jeito que a gente realmente gostaria. Você quer ser o marido que sua esposa sempre sonhou? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser a esposa que seu marido sempre sonhou? Seja cheia do Espírito Santo. Você quer ser o filho que seus pais sempre sonharam? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser o pai que os seus filhos sonham? Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo. Agora, dito isso, eu quero te fazer uma pergunta para você ser bem sincero. Houve algum tempo na sua vida, talvez esse tempo seja agora ou talvez foi no passado, onde você sabe que aquele tempo é o tempo onde você foi mais cheio do Espírito Santo? Você consegue se lembrar daquele tempo onde você foi mais cheio do Espírito Santo? Para e lembra um pouquinho e pergunte a você mesmo. Qual foi o período da sua vida onde você foi mais cheio do Espírito Santo? Pensa aí um pouquinho. Sendo agora ou no passado. Lembra aí agora do período onde você foi mais cheio do Espírito Santo. Quem consegue se lembrar desse período? Quem consegue se lembrar desse período? Você nunca foi cheio do Espírito Santo? Tá, então quem consegue se lembrar? Quando você foi cheio do Espírito Santo? Que bom. Agora sim. Tá. Lembra daqueles dias onde você foi mais cheio do Espírito Santo? E lembra de como era a sua vida na igreja. Você era uma pessoa totalmente isolada ou você estava sempre no meio dos irmãos? Lembra aí, naquele período mais cheio do Espírito Santo, você estava muito envolvido com as pessoas da igreja ou você estava isolado no seu cantinho? Tá, quem concorda comigo que naquele período você estava muito envolvido com as pessoas da igreja? Tá, 100%. Que legal. Eu te pergunto, seria isso uma coincidência? Que no período mais cheio da sua vida você era muito envolvido com as pessoas? Isso seria uma coincidência? Ou será que existe um princípio bíblico por trás disso? E eu vou te falar, como pastor, né, eu tenho pastoreado, eu estou no ministério há quase 20 anos. E eu tenho visto isso muitas vezes. O que acontece? As pessoas estão cheias do Espírito Santo e muito envolvidas umas com as outras. Mas, gente, eu já viajei para muitos lugares. E gente é gente em qualquer lugar que você vai. Se você conversar com o pastor Gumer, por exemplo, né, que já morou lá no Japão, se você furar bem aqui, vai dar lá. Né? Lá do outro lado do mundo. Lá no Japão, gente é gente. Onde você for, gente é gente. E se você começa a lidar com pessoas, você vai acabar lidando com diferenças. E às vezes diferenças contribuem, mas às vezes diferenças incomodam. Né? Às vezes diferenças atraem, mas às vezes diferenças afastam. E à medida que a gente começa a lidar com pessoas, às vezes o que incomoda fica mais em evidência do que o que agrada. E aí você começa a se afastar das pessoas. E eu já vi, vez após vez, muitas pessoas que elas vão se incomodando tanto com as diferenças, que elas começam a fazer a seguinte decisão: olha, eu vou continuar servindo Jesus, eu vou ser um cristão cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, vou ter muita comunhão com Deus, mas eu vou ter menos comunhão com as pessoas. As pessoas dão muito problema. Então eu vou continuar sendo um cristão verdadeiro, vou ter minha vida de oração, eu vou ter comunhão com Deus, eu vou ter o meu tempo a sós com Deus fielmente, vou ler a Bíblia, mas eu vou ficar mais longe das pessoas. E aí o que acontece? Elas começam a se afastar das pessoas. Sempre que tem uma comunhão, elas preferem não ir. Se tem um life group, uma célula, às vezes ela prefere não ir. Aí se tem culto, eu vou ficar online mesmo. E as pessoas acabam se afastando uma das outras, mas elas querem ter comunhão com Deus. E elas começam então a entrar no quarto e orar. Elas começam a ler a Bíblia. Elas começam realmente a querer ter comunhão com Deus ali sozinhos.
mas na prática elas começam a perceber que elas não estão mais tão cheias de Deus como eram antes. E eu já vi pessoas que então elas começam até a desanimar na sua vida de oração, porque elas estão orando, elas estão buscando, mas elas não estão vendo a si mesmas como pessoas cheias do Espírito Santo. O fruto do Espírito não está se manifestando na vida delas, os dons do Espírito não estão se manifestando na vida delas, e elas começam a desanimar até na vida de oração, até na vida de buscar a presença de Deus, e vez após vez, eu já vi essas pessoas se esfriando, se esfriando, se esfriando. Mas eu quero lembrar que esse esfriamento começou, por incrível que pareça, não quando elas se afastaram de Deus, mas quando elas se afastaram uns dos outros. E eu já vi isso vez após vez. Então, eu quero lhe perguntar, seria uma coincidência que no período mais cheio do Espírito Santo da sua vida, você estava muito próximo dos outros irmãos? Ou existe um princípio bíblico por trás disso? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então nós vamos olhar para a palavra. Vamos observar o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas, eu vou falar muitos textos, talvez você pode só anotar. Lucas 24, 49. Jesus disse assim: eis que envio sobre vós, fala comigo, sobre vós, a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto, fala comigo assim, ó, sejais revestidos de poder. Eu estou usando a revista aí atualizada, e você está vendo que a promessa é sobre vós. O que é vós? Vós, lembra quando você estudou português? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vós é a segunda pessoa do plural. A promessa do Espírito Santo nunca foi feita no singular. A promessa do Espírito Santo, ela foi feita no plural. Eu envio sobre vós. Então, esperai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Fala comigo, no plural. Você se lembra do que Jesus prometeu aqui, e ele também prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus já tinha vivido, curado enfermos, ressuscitado mortos, se entregou, morreu na cruz, ressuscitou, permaneceu com mais de 500 irmãos por aproximadamente 40 dias ali, e depois ele ia subir ao céu. E ele disse aos irmãos em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui novamente Jesus está dizendo, a promessa é sobre vós. Fala comigo, no plural. Jesus fez essa promessa, então no dia de Pentecostes, o que o texto diz? Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então agora, eles no plural, estavam no plural, todos, sabe, coletivo, reunidos no mesmo lugar. E de repente, fala comigo, de repente, eu quero ficar profetizando o de repente de Deus sobre a sua vida. Quando você estiver junto, reunido como hoje, e de repente as coisas de Deus acontecem na sua vida. Aqui está dizendo, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, assentados. Tudo no plural. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, no plural. Todos, no plural, ficaram cheios, no plural, do Espírito Santo, e passaram, no plural, a falar em outras línguas, no plural também, conforme o Espírito lhes concedia, plural, lhes concedia que falassem. Então, a promessa foi feita no plural, foi confirmada no plural e se cumpriu no plural. Você está entendendo?
Eu desafio você, pode procurar. Não existe nenhum lugar sequer de alguém sendo cheio do Espírito Santo sozinho. Pode procurar na Bíblia. Não existe nenhuma vez. Você vai ver pessoas tendo visões sozinho. Você vai ver pessoas que um anjo veio falar com ela, como foi Cornélio, por exemplo. Mas você jamais vai ver na Bíblia alguém que foi cheio do Espírito Santo sozinho. Não existe. E há muitos porquês disso. Um porquê eu vou falar com você agora é o aspecto da transferência. Fala comigo, transferência. De alguma maneira, o Espírito de Deus pode ser transferido de uma pessoa para outra pessoa. E isso é uma coisa muito interessante. Vamos ver alguns textos a respeito disso aqui. O primeiro texto está em Atos capítulo 8, verso 17. O que aconteceu em Atos 8? Você sabe que veio a perseguição da igreja ali quando Estevão foi morto. E todos os irmãos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém e se espalharam pelas regiões da Judéia e Samaria. E eles começaram a pregar o evangelho. E as pessoas creram em Jesus e foram batizadas em nome de Jesus. Mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Eu tenho conversado, pastor Cleito, muito com o pastor Eibe sobre esse texto. Porque como é que os apóstolos sabiam, pastor Cleito, que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Essa, pastor, é uma coisa para a gente pensar. As pessoas que têm crido em Jesus, elas têm recebido o Espírito Santo? Nós podemos ver isso na vida delas? Os dons estão se manifestando? O fruto do Espírito, o poder dínamos, está transformando a nossa vida. E os apóstolos viram aqui, eles não tinham recebido o Espírito Santo, então eles enviaram Pedro e João até lá, para que eles pudessem impor as mãos, e aqueles homens e mulheres recebessem o Espírito Santo. Então lá no verso 17, está escrito assim: então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Olha, o texto não diz que eles oravam, que eles faziam qualquer coisa. O texto só diz que eles iam lá e impunham as mãos, assim, impunham as mãos. E quando eles impunham as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais, é ou não é verdade? Estou falando do aspecto da transferência, como o Espírito de Deus pode passar de uma pessoa para outra pessoa. Isso é impressionante. Mesmo no Antigo Testamento, você se lembra da história de Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha saído para procurar as jumentas do pai que tinham se perdido. E aí eles não achavam as jumentas. Aí alguém teve a brilhante ideia: vamos lá no profeta Samuel. As pessoas procuram os profetas por causa de tudo, né? Vamos lá perguntar ao profeta onde é que... Isso é uma boa pergunta para fazer para um profeta. Ô profeta, cadê as jumentas do meu pai? Mas você sabe que Deus usa qualquer isca para te pescar, porque Deus te ama demais. As pessoas vieram a Jesus por tudo quanto é motivo. Jesus não se importava. Você quer a cura, eu te dou a cura. Porque Ele te ama, porque Ele quer você. Eu tenho um amigo que diz que as religiões são a maneira do homem buscar a Deus, mas o Evangelho é a maneira que Deus buscou o homem. Deus te ama demais, dá conta. Então, o profeta Samuel saiu. Quando chegou lá, o profeta Samuel falou com Saul: Saul, vou te falar das jumentas depois, mas primeiro eu vou te falar uma coisa: você vai ser o rei de Israel. Saul tomou aquele susto, né? E aí o profeta Samuel dá algumas instruções para Saul, e ele falou assim: ó, quando você sair daqui, você vai encontrar com um grupo de profetas. Ele saiu e encontrou com um grupo de profetas. E olha o que aconteceu, 1 Samuel 10:10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Olha o que aconteceu. Tinha um grupo de profetas, se você lê o texto, eles estavam descendo do monte com instrumentos, estavam lá adorando ao Senhor, e o Espírito do Senhor estava sobre eles, sobre aquele grupo de profetas. É bom estar no meio de gente assim, não é verdade? Onde você chega no meio daquela turma, você já sente aquela coisa. E aquele grupo de profetas estava ali. Saul só se aproximou deles
quando eles saíram ao encontro de Saul, Saul só chegou perto, e o Espírito do Senhor que estava sobre o grupo de profetas agora se apossou de Saul. Saul não era profeta, Saul não era discípulo dos profetas, não era da família de profetas, mas Saul começou a profetizar. Nasceu um ditado em Israel: está porventura Saul, filho de Quis, no meio dos profetas? Porque o Espírito do Senhor se apossou de Saul quando ele estava no meio de homens cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus pode ser transferido de pessoas para pessoas. É o aspecto da transferência. Você está entendendo? Agora, próximo texto que eu vou te falar. Existia um homem, ele não era israelita, não era judeu, ele era Cornélio. Ele era um gentio como nós, alguém no Antigo Testamento fora da aliança com Deus, mas ele era um homem piedoso. E Atos 10 diz que Cornélio estava lá orando, e um anjo do Senhor apareceu para Cornélio. E quando o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, o anjo falou com ele assim: olha, as suas orações foram ouvidas e a sua justiça lembrada diante de Deus, trazida à memória diante de Deus. A justiça era aquele valor do salário de Cornélio que ele separava para atender a necessidade dos pobres. E aí Cornélio então agora está ouvindo o anjo do Senhor falar com ele, e ele fez uma pergunta óbvia, né? E agora, o que eu faço? E aí o anjo falou com ele assim: não vou te dizer não, você vai perguntar para Pedro, Pedro vai te dizer. Vai lá e procura Pedro. Deu até o endereço para ele e falou: e ele te dirá as palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. Cornélio então mandou chamar Pedro. Pedro veio. Você sabe que essa história é um pouco mais longa do que eu estou falando, eu estou resumindo. Mas Pedro veio até a casa de Cornélio, e quando chegou na casa de Cornélio, Pedro começou a pregar o evangelho na casa de Cornélio. A família de Cornélio, os amigos, estavam todos reunidos ali, né? Cornélio preparou um bom life group ali, uma boa célula, estava todo mundo reunido, os amigos, a família, os parentes, todo mundo lá. Pedro chegou e começou a pregar. Fala comigo, pregar. Enquanto ele pregava, olha o que aconteceu, Atos 10, 44. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui mesmo hoje eu oro que enquanto eu estou falando, que o Espírito Santo caia sobre vocês todos. Agora, nós demos um primeiro exemplo, onde os apóstolos impunham as mãos, eles não oravam, eles não pregavam, eles só impunham as mãos, e todos recebiam o Espírito Santo. Nós demos um primeiro exemplo assim, imposição de mãos. Nós tivemos o exemplo de Atos 2, onde eles estavam orando juntos e ficaram cheios do Espírito Santo. Agora nós demos um terceiro exemplo, onde ninguém estava orando e ninguém estava impondo as mãos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ora então, se em um eles estavam orando, se no outro eles não oravam, mas impunham as mãos, se no outro eles nem oravam nem impunham as mãos, mas pregavam, e nos três casos todos ficaram cheios do Espírito Santo, ora, o segredo então não está nem na oração, nem na imposição de mãos, nem na pregação. Qual é a única coisa que esses três exemplos têm em comum? Eles estão respondendo aqui. O segredo é que nos três casos eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. E isso me deixa muito animado. Porque se esse é o segredo, nós estamos com a faca e o queijo na mão aqui hoje. Nós temos o que nós precisamos aqui hoje para sermos cheios do Espírito Santo. Ué, pastor, então o senhor está me dizendo que só da gente estar junto nós vamos ficar cheios do Espírito Santo? Não, não estou te dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que se você for ficar cheio do Espírito Santo,
vai ser junto. Mas só estar junto faz a gente ficar cheio do Espírito Santo? Não. Nós temos que estar junto e fazendo a coisa certa. Então, como é que a Bíblia funciona, querido? Sempre que a Bíblia te manda fazer uma coisa, ela te fala como. Por exemplo, nós amamos evangelizar e amamos o discipulado. Mas, quando Jesus falou para nós irmos e fazer discípulos, Ele não falou assim, ó, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações do jeito que você quiser. Não foi isso que Ele falou. Quando Ele falou, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, Ele disse como? Ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele manda fazer e Ele diz como. Agora, eu já preguei muito errado um texto que eu vou falar aqui, e eu já ouvi muitos pregadores também cometendo o mesmo erro que eu cometi com esse texto, que é o texto de Efésios 5,18. O que diz lá? E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, eu sou nascido no Evangelho já. Eu congrego na Past Church desde antes de nascer. Minha mãe ia grávida de mim para a Past Church. Verdade. E o meu pastor, que era um discípulo do pastor Melvin, o meu pastor foi o primeiro pastor de toda a Past Church a ser batizado com o Espírito Santo. E isso na década de 60. E até nem o pastor Melvin era ainda batizado com o Espírito Santo. Então, nós sempre tivemos uma ênfase muito forte no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Então, eu já gritei esse texto, pastor Cleiton. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, a Bíblia está dizendo, enchei-vos, é você que se enche, não é Ele que te enche, é você que se enche. Então enchei-vos do Espírito, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Tudo isso é bom, mas é fora do contexto. Orar é bom, querido, orar é maravilhoso, eu continuo orando. Jejuar é bom, jejuar é maravilhoso, eu continuo jejuando, estou de jejum hoje, eu estou agora num jejum de 14 dias. Jejuar é esperado dos discípulos de Jesus que eles jejuem, assim como é esperado que eles orem. Jesus falou, quando orares, e Ele também falou, quando jejuares. Ele não falou se orares, nem se jejuar. Então é esperado. A grande questão é que a gente quer fazer uma receita de bolo, colocar no forno e daqui 40 minutos abrir o forno e tirar um frango assado. Não vai funcionar. A receita de bolo só faz bolo. Se a gente quiser fazer um frango assado é outra receita. Você está entendendo? Então orar é bom, maravilhoso. Jejuar é bom, maravilhoso. Porém, a Bíblia não diz que orar e jejuar é o segredo para sermos cheios do Espírito Santo. Eu não sei para você, mas quando eu encarei essa realidade, eu fiquei chocado. Eu fiquei muito chocado. Porque houveram alguns avivamentos no Brasil, na década de 60, houve um avivamento chamado Avivamento da Renovação, foi maravilhoso, né, onde os dons do Espírito voltaram forte sobre a igreja, e foi um avivamento maravilhoso. Na década de 90, houve outro avivamento maravilhoso, eu participei desse, e lá em Belo Horizonte foi um derramar do Espírito, uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na década de 90, e houve uma ênfase muito forte na oração. Oração e jejum, oração e jejum. Por quê? Porque isso era uma coisa que estava um pouco perdida na igreja. Houve também uma ênfase muito forte no dom de línguas e no dom de profecias. E isso tudo foi maravilhoso, e isso é maravilhoso. Porém, quando nós falamos de sermos cheios do Espírito Santo, o segredo é outro. Então, nós vamos ler agora Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Porque do versículo 18 até o versículo 20,
não há ponto final. O ponto final é só no versículo 20. Então é muito importante a gente ler o texto como ele é, tá bom? Então Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, perdão. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto. Então, olha o que o texto fala. Eu queria que você lesse comigo e que você entendesse que quando a Bíblia foi escrita, por exemplo, Paulo não escreveu assim, ó, Efésios, capítulo 5, versículo 1, aí escreveu, aí, versículo 2, aí escreveu, versículo 3, aí escreveu. Não, isso era uma carta escrita inteira, e ela foi posteriormente organizada em capítulos, versículos e subtítulos, para nos ajudar a achar aquele texto. Você está entendendo? É como se desse um endereço, mas a casa já estava lá. Então, esse texto foi escrito assim. A gente não pode ficar lendo versículo, versículo, versículo. A gente tem que ler a carta como ela foi escrita. Então, eu queria que você repetisse comigo assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto. Até aí não tem ponto. Agora é o ponto. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós nos enchermos do Espírito? Sim, mas ele está falando como? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então, uma maneira de ficarmos cheios do Espírito, na verdade, a maneira bíblica de nos enchermos do Espírito é falar entre nós com salmos, louvar ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais, e fazer isso dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos, submetendo-nos uns aos outros no temor de Cristo. Pastor, vou usar a piada do pastor Eibe agora. Pastor Gil, o senhor está dizendo então que se eu fizer isso, eu vou ficar cheio do Espírito Santo? Não, querido, eu não estou dizendo isso não. A Bíblia que está. É a Bíblia que está. A Bíblia está dizendo que se nós estivermos juntos e nós começarmos a falar entre nós com salmos, louvar ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos sujeitando uns aos outros, a Bíblia está falando que nós vamos assim nos encher do Espírito Santo. Pastor Gilson, o que é falar salmos? Eu vou te explicar. Se você olhar o exemplo, por exemplo, do Davi, o salmista, você vai ver que Davi contava os feitos do Senhor através de poesias e canções. Nós podemos falar os salmos de Davi, podemos sim. Como o pastor estava citando da música aqui, que nós cantamos hoje, né? Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom, e bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor. É um salmo, eu posso falar o salmo de Davi. Ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós podemos falar o salmo de Davi. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós podemos falar dos salmos de Davi, mas nós também podemos falar dos nossos salmos, do que Deus tem feito na minha vida, na sua vida. Por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de falar:
quando eu estou salmodiando. Eu tenho um filho, fez aniversário anteontem, 14 anos de idade. Eu tenho 3 filhos, mas esse filho de 14 anos de idade, ele nasceu morto, literalmente morto, não tinha vida nele. Eu estava lá filmando o parto, e quando ele nasceu, ele não tinha vida, ele não tinha movimento, ele não chorou, ele não tinha respiração. Os médicos fizeram massagem nele ali, de cabeça para baixo, assim, balançando a cabeça, massagem cardíaca, mandando a mãe respirar. Não teve jeito, pegaram ele, colocaram ele numa mesinha e foram trabalhar na mãe. Uma enfermeira pegou ele nos braços, saiu com ele da sala, eu fui atrás, ela entrou numa portinha assim, eu entrei atrás. Quando eu entrei na portinha, a enfermeira estava com ele nos braços. Vou imitar a enfermeira, viu? Ela com ele nos braços assim. A enfermeira, uma senhorinha, e andando para um lado e para o outro. Quando eu entrei e vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, só comigo que acontece essas coisas? Não pode. E ela, orando em línguas ali, ela começou a falar, eu repreendo o espírito de morte na vida dessa criança. O menino chorou no colo dela. A história é longa, outro dia eu conto o testemunho completo. Depois de tantos minutos, né, sem vida, sem respirar, sem nenhum sinal, né, existe a nota APGAR que os médicos dão para a criança. A nota APGAR do meu filho foi 0, ele não tinha nota APGAR no primeiro minuto. Depois que a enfermeira orou, que ele ressuscitou, no 5º minuto a nota APGAR dele foi 1. Para quem sabe do que eu estou falando, é tipo semi-morto. Então os médicos falaram, ó, esse menino, se ele viver, pode preparar, papai, porque provavelmente ele não vai andar, ou não vai enxergar, ou não vai ouvir, né? Ele vai ter problema. E ele está lá, perfeito, 100%, não tem nenhum problema, 14 anos de idade. Então, quando eu estou cantando, adorando ao Senhor, eu estou salmodiando, eu faço o meu salmo. Bendito é o nome do Senhor, aquele que deu vida ao meu filho quando ele não a tinha. É o meu salmo. Entendeu? Bendito é o nome do Senhor, que ele entrou em ação quando os médicos não tinham mais nada para fazer. E ele deu vida ao meu filho. É o meu salmo. Entendeu? Você está aqui, você pode ter o seu salmo. Bendito é o nome do Senhor que preparou esse lugar para que eu estivesse junto com os meus irmãos, congregando e sendo cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? O texto está dizendo que se nós estivermos juntos, nós já estamos juntos? E nós começarmos a falar em salmos, louvar ao Senhor de coração, nós temos que parar de ter a unção do papagaio. O que é a unção do papagaio, querido? É que o papagaio fala, mas ele não sabe o que fala. Entendeu? Se você ensinar um papagaio desde pequeno a falar assim, eu quero morrer, eu quero sofrer, eu quero morrer, me mata, ele vai falar. Porque ele não sabe que ele está pedindo para morrer e pedindo para alguém matá-lo. Tenta matar para você ver se ele não vai voar e vai sair correndo. Mas ele está lá porque ele não sabe o que está falando. Então às vezes nós temos a unção do papagaio. Nós cantamos porque está escrito ali a letra, né? E a gente está lá cantando Santo Espírito. Aí fecha o olho, aqui. Só porque a letra está ali, mas o texto está dizendo para não cantar assim. O texto está dizendo para louvarmos de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Seu coração tem que estar naquela música, sabe? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar do quão real é tua presença. É o seu coração está nisso. E você é grato. Gratidão é uma coisa impressionante, querido. Deixa eu te falar uma coisa.
Você sabia que você tem mais do que 92% do planeta Terra? Você tem mais dinheiro, você que está aqui, você tem mais dinheiro e mais condição financeira do que 92% da população do mundo. Sabia disso? Existem centenas de milhões de pessoas que nunca sentaram numa cadeira como essa, que nunca vestiu uma roupa como essa que você está vestindo, que nunca comeram o tipo de comida que você comeu e nunca vão comer. Eles não têm nada, eles são paupérrimos, moram em lugares que você não imagina. Nós temos muito mais do que precisamos. O que nós precisamos ter mais é gratidão. Dizer obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Última coisa que eu vou falar, e aí nós vamos praticar isso. O Espírito Santo passa de pessoas para pessoas. Eu tenho muitas maneiras de explicar isso aqui, mas eu vou explicar de uma forma até diferente do que está no texto ali. Eu vou te explicar da seguinte maneira. Quando o Espírito Santo desceu, lá em Atos capítulo 2, e as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, aqueles homens que pareciam bêbados, eles pareciam bêbados. Qual foi a última vez que você ficou tão cheio do Espírito Santo que você ficou parecendo um bêbado? Né? Porque às vezes nós queremos ficar cheio do Espírito Santo, desde que seja do nosso jeito, de um jeito que não me incomoda, né? De um jeito que me deixe bonito na fita. Mas eles estavam como bêbados. Então, toda aquela multidão se reuniu ali para ver aquele vexame. E eles estavam pensando, esse povo está tudo bêbado, 9 horas da manhã. E o apóstolo Pedro foi explicar o que estava acontecendo. Olha o que o apóstolo Pedro explicou. E falou assim, ó, esses irmãos não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que acontece é a profecia que foi dita por Joel, pelo profeta Joel, centenas de anos atrás. E ele começou a citar a profecia de Joel 2:28, que diz assim: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. O que o apóstolo Pedro está falando? Pensa comigo. O apóstolo Pedro está falando, isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que foi dito por Joel. Irmão, você tem que pegar o que eu vou falar aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que foi dito por Joel. E o que foi dito por Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso? Agora vem cá. A promessa era sobre toda a carne. Ali caiu só sobre 120 homens. E Pedro está falando que se cumpriu? Espera lá, ué. Como é que se cumpriu? Não era sobre toda a carne? E aí não caiu só sobre 120 homens? E como é que o apóstolo Pedro então está falando que aquilo se cumpriu? Sabe o que é? É que as pessoas pensaram que um dia Deus ia derramar de uma grande nuvem sobre a terra inteira. Deus nunca fez nada assim no Evangelho. Quando Deus derramou sobre os 120 homens, Ele falou, está feito. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é que isso se espalhe de pessoa para pessoa. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Você acha que isso vai ser o quê? Deus vai começar a rasgar as páginas da Bíblia lá de cima e derramar sobre o planeta? Não é assim. É de pessoa para pessoa. Sabe como toda a terra recebeu o derramar do Espírito Santo? Exatamente, há quase 2000 anos atrás, quando caiu sobre 120 pessoas. E de 120 pessoas, está se espalhando, chegou até nós e vai chegar no mundo todo.
Então, o propósito de você ser cheio do Espírito Santo não é apenas você ser cheio para você mesmo, mas é você ser cheio para o outro. Existem pessoas que às vezes pensam assim: o que eu preciso para pregar o Evangelho? O que eu preciso para fazer discípulos? O que eu preciso para impactar o mundo? Querido, você só precisa do Espírito Santo. Vou te lembrar do primeiro texto que nós falamos, da promessa que Jesus falou, o segundo texto de Atos 1:8. Quem se lembra do texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como que o texto continua? E sereis minhas testemunhas. O texto não diz e talvez sereis. O texto não diz e então você vai decidir se você será ou se você não será. O texto não diz se for o seu ministério você será. O texto diz: vocês vão receber o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe por quê? Porque é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não testemunhar. É impossível uma pessoa que tem o Espírito que ressuscitou a Cristo dentro dela não falar disso, não dar testemunho disso, não demonstrar isso para o mundo. Se você for cheio do Espírito Santo, isso vai transbordar. Porque você não é capaz de conter dentro aquilo que é maior do que você. Querido, é só uma questão de física. Está vendo esse copo? Esse copo aqui não cabe 1 litro de água. Se eu colocar aqui dentro mais água do que cabe nele, vai derramar. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não cabe em você, vai transbordar. Se você for cheio do Espírito Santo, todos ao seu redor verão e saberão. Amém? Agora, existem pessoas que elas querem dizer sim para o Espírito Santo, mas não para os irmãos, não para estar junto, não para a comunhão. Eu quero o Espírito Santo se for eu no meu quarto, eu e Deus, Deus e eu. Querido, nunca vai existir você e Deus, Deus e você. Deus nunca vai falar tudo para você. Lembra da história de Cornélio? O próprio anjo do Senhor apareceu para Cornélio, não foi? Mas o anjo não falou tudo para Cornélio. O anjo falou: você quer saber? Procura Pedro, ele vai te contar. Isso é só com Cornélio? Não, gente, é cheio de exemplos assim na Bíblia. O próprio Jesus apareceu para Paulo, você lembra? Ele estava lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu, a luz brilhou, a voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se você ler só o relato de Atos 9, você não vai ver exatamente como eu estou falando, mas se você ler todas as vezes que Paulo recontou a história, você vai ver que teve ali uma conversa entre ele e Jesus. Mas chegou um dado momento onde Paulo estava assim: sim, Senhor, e agora, o que eu faço? Jesus falou que ele: vou te contar não. Entra na cidade, a igreja te conta. Sabe por quê? Porque se Deus falasse tudo para mim, querido, eu ia ser orgulhoso. Eu ia falar: ó, eu e Deus somos assim, ó, eu e Deus, Deus e eu. Existe uma porção de Deus que eu só recebo através do pastor Neto, que eu só recebo através do pastor Cleiton, que eu só recebo através de você. Você carrega uma porção de Deus que, se eu quiser ter, eu só vou receber através de você. Então, existem pessoas que elas querem viver tudo de Deus, mas longe dos irmãos. Não é possível. E eu quero te dizer, Deus parece que Ele sempre guarda as maiores recompensas para as coisas mais difíceis. Então, se você faz uma coisa muito difícil, aquilo tem grande recompensa, tem grande galardão. Querido, e Deus é Deus de toda sabedoria. Deus já sabia que lidar com pessoas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Então parece que Deus pegou a maior das recompensas, que é a pessoa do Espírito Santo. Deixa eu pegar um objeto meu aqui, pronto. Vou pegar isso aqui. Essa é a coisa mais cara que tem comigo hoje aqui, a chave do meu carro. Então parece que Deus pegou a maior das recompensas, que é ser cheio do Espírito Santo. E Ele falou com você assim: você quer? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Você quer? Se você quiser, você vai ter que vir pegar no meio dos irmãos. Não, mas eu quero sozinho no meu quarto. Não, não está lá. Se
você quer se encher do Espírito Santo, é aqui, ó, no meio da congregação, no meio dos irmãos. Quando o avivamento aconteceu na década de 90, eu aprendi a entrar no quarto, fechar minha porta e orar, e isso é maravilhoso. Mas é para outro tipo de resultado. Então, durante muito tempo, quando eu pensava, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, eu falava, eu vou orar, eu vou jejuar. E como eu já disse, eu continuo orando e jejuando, mas são coisas diferentes. Agora, depois que eu aprendi isso, e eu sinto que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, em vez de arrumar um lugar para orar, em vez de entrar no meu quarto, fechar minha porta, sabe o que eu faço? Eu pego meu telefone e eu ligo para alguém. Ei, vai ter alguma coisa aí? Vai ter célula? Discipulado? Nada? Não, então vamos fazer pelo menos uma vigíliazinha. Só de meia hora eu estou precisando demais ficar cheio do Espírito Santo. Agora, ao invés de entrar no meu quarto e me isolar, e eu repito, eu continuo fazendo isso. Eu continuo orando, jejuando, adorando. Isso é maravilhoso. Isso traz outros resultados maravilhosos. Mas todas as vezes que eu quero ficar cheio do Espírito Santo, querido, eu quero saber onde é que está a igreja. Onde é que meus irmãos estão? Eu quero reunir com eles. Eu quero estar com eles falando salmos. Eu quero estar com eles cantando louvores de coração ao Senhor. Eu quero estar com eles agradecendo a Deus. Eu quero me sujeitar ao que eles têm para me dizer. E vez após vez, quando eu estou reunido, quando eu termino qualquer reunião, eu sei, eu sinto, eu posso testificar, eu estou mais cheio do Espírito Santo. Todos nós oramos em casa, adoramos em casa, é maravilhoso, mas fala a verdade, quando tem uma vigília o negócio é diferente, não? Quando seu life reúne para orar, para consagrar, você sabe que existe uma coisa no coletivo. Meu encorajamento para você, então, hoje, é seja menos sozinho e seja mais corpo e família. Irmão, eu fico pensando em Tomé. Jesus chega lá, aparece para os discípulos, Tomé não está. Depois Tomé tem que ouvir falar que Jesus foi lá. Pensa na coisa terrível. Eu não quero perder uma reunião. Depois eu falto a reunião que Jesus vem, né, pastor? Você tem que ouvir falar do que Deus fez no meio dos outros. Eu quero estar lá. Então, meu encorajamento para você, querido, é não falte nenhuma reunião, não falte culto nenhum, não falte live ou célula nenhuma, não falte vigília nenhuma, e esteja no meio dos irmãos. Se você está me assistindo em casa através desse vídeo, que Deus te abençoe, mas aí na sua casa tem mais uns 2 ou 3 crentes, reúne aí para a gente praticar isso, e próximo culto, não fica online não, vem para o culto. Vem para o culto, vai para a célula, vai estar junto, vai estar no grupo pequeno, vai estar em comunhão, porque é lá que nós vamos ficar cheios do Espírito Santo até transbordar. Amém? Lá em Minas, de onde eu sou, onde eu nasci, tem um ditado que o pessoal fala que é: mata a cobra e mostra o pau. Já viu isso? Você, fui eu que matei mesmo, está aqui, ó. Foi isso aqui que eu usei para matar a cobra. Pois é, eu gosto demais disso. Que o Evangelho você pode provar. Você pode provar e ver. Você pode orar por um enfermo e ver na hora que ele foi curado. Então agora eu quero convidar você para a gente testar e ver se isso funciona. Nós vamos ficar de pé e nós vamos começar a falar salmos e cantar louvores e agradecer a Deus. Bem simples, você não tem que forçar nada, a palavra funciona por si só. A palavra por si só funciona. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Mas deixa eu te falar como é que nós vamos fazer isso. Nós não vamos separar grupos aqui, mas você vai só imaginar aí que as 5, 10 pessoas que estão ao seu redor fazem parte do seu grupo. O texto não diz ouvindo salmos entre vós. Não é ouvindo, é falando. Não é ouvindo louvores, é cantando louvores. Então é o seguinte, você não vai poder ouvir ninguém falar salmo sem você falar também. Nem que seja coisa pequena. Se alguém falar assim, o Senhor é bom, e você não souber o que falar, você fala assim, é bom mesmo. Glória a Deus, aleluia, Ele é bom, eu também acredito.
mas você não vai ficar ficar ouvindo o que os outros estão falando. Se você conhece até salmos bíblicos, você pode completar o que o outro fala. Um fala assim: o Senhor é bom, e o outro grita lá atrás: e a sua misericórdia dura para sempre. E o outro: e a sua fidelidade de geração em geração. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você vai praticar isso pela fé. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Amém, querido? Então vamos lá, fecha os seus olhos onde você está agora e pensa na bondade do Senhor. Pensa na misericórdia grande do Senhor. Só pensa no quanto Ele é bom, no quanto Ele é cheio de misericórdia. E aí agora nós vamos começar a praticar isso. Nós vamos falar salmos, falar em voz alta. E quando alguém perto de você falar, você não vai deixar ele falar sozinho, você vai falar também. E nós vamos praticar isso aqui por alguns minutos. Amém? Vamos lá? Em 3, 2, 1, vamos lá. Falando entre vós com salmos, falando entre vós. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós estamos juntos. Nós podemos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos. Abra os seus lábios. Ouse ter fé nessa manhã. Diga seus próprios salmos. Oh, bom é o Senhor, que me deu o que comer, que me deu o que vestir, que me deu onde morar, que me deu salvação de graça. Falando entre vós com salmos. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de qualquer um. O meu socorro não vem de um Deus pequeno. O meu socorro não vem de um Deus fraco. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Pai, toda a terra cantará, te adoro. Venho desse lugar, queremos ver-te, queremos ver teu reino, Deus. Meu Pai, levante a sua voz a Ele cantando de coração. Meu Pai, louvores de coração, levante a sua voz a Ele, canta. Espírito vem, quebranta-me. Espírito vem, meu ser, quebranta meu ser. Espírito vem. Quebranta meu ser, quebranta o meu ser. Espírito vem, Espírito vem. Peça a Ele, faz o céu descer, e faz o céu descer. Levante a sua voz em louvor e adoração. Espírito vem.
Fale ao Senhor palavras de louvor e adoração. Espírito Santo, como queremos ser cheios da Tua presença, como queremos nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Oh Jesus. Queremos ver Teu reino aqui. Oh, queremos ver Teu reino aqui. Rei Jesus, Tu és o nome que exaltamos, Senhor. A Tua glória vem, Senhor, vivamente. Queremos ver Teu reino aqui. Queremos ver Teu reino aqui. Espírito vem, Senhor, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Levante a sua voz em gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Eu te louvo, Senhor, por me dar uma família espiritual que me dá direção. Eu te louvo por me dar uma família espiritual, por me dar liderança que me ensina a Tua palavra. Eu te louvo por me sustentar. Eu te louvo por estar vivo nesse tempo difícil que o mundo passa. Eu te louvo por ter comida, por ter alimento, por ter sustento, por ter roupa, por ter um lugar onde eu posso dormir, por ter um travesseiro, um colchão. Nós te louvamos, o Senhor é bom demais para conosco. Quero te fazer uma pergunta agora. Eu não estou falando que você está agora transbordando do Espírito Santo, não. Nós praticamos essa palavra uns minutinhos aqui. Mas quem testifica que você sente agora onde você está, que você está mais cheio do Espírito Santo agora do que você estava há 15 minutos atrás? Quem? Está entendendo? Eu convido você a ficar praticando isso. Reúne para falar salmos, reúne para cantar louvores, reúne para adorar a Deus juntos. E vocês vão ver. Eu já estou vendo com os olhos da fé. Eu já estou vendo. Vocês vão estar muito ocupados aqui no domingo, porque vocês vão fazer muitos cultos aqui, nesse lugar. Vocês vão fazer muitos cultos aqui. Já 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão ter que ir para um lugar maior. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda. Por favor, não pare de orar, não pare de jejuar, não substitua uma coisa pela outra, são duas coisas diferentes. Eu só estou chamando a sua atenção para reunir, para praticar isso juntos. Amém? Declara comigo assim, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos pela fé que a partir de hoje nós vamos levar mais a sério essa prática de estarmos juntos, falando salmos, cantando louvores, dando graças ao Senhor, nos sujeitando uns aos outros. Nós declaramos, vamos praticar isso. E nós também declaramos, todos aqueles irmãos que um dia se afastaram da igreja, nós declaramos, eles já estão voltando,
nós já vemos, eles estão no caminho de volta para serem cheios do Espírito Santo. No meio de nós declaramos pela fé. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, Deus abençoe você. Vamos aplaudir ao Senhor, querido.